Shalom, shalom. Não foi bem assim, não foi bem uma serpente falando com uma mulher, mas foi bem mais profundo. Foi a proposta de serem transformados em Deus, de serem transformados em seres que tinham mais poderes do que aparentavam. Foi essa cantada, o toque, a mágica, o encantamento que foi lançado para a humanidade. As Escrituras nos avisam que sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está debaixo do controle do maligno. A ideia é fazermos entender que não é apenas uma parte, uma esfera, uma ideia, não é apenas uma religião, uma igreja, não é apenas uma música, um filme, uma novela, não é apenas uma ciência, uma farmácia, uma farmaqueia, um medicamento, um remédio, uma comida. Não é apenas isso. Está explicando o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Mas ter essa compreensão é um pouco penoso, é um pouco danoso. Entender que essa zona de conforto que aparentemente nos cerca é uma farsa e deve ser abnegada, deve ser renunciada e ignorada. O entendimento da palavra sobre controle está na palavra queimai, que quer dizer está sobre o encantamento, está sobre o controle, está sobre a mágica, está sobre o feitiço, está sobre a farmaqueia. Ora, as pessoas não têm noção de que todos chegaram na Terra e já receberam a ideia de serem controlados pelo sistema, pela sociedade, pela forma educacional, pelo entendimento que tem acerca da ciência, da moral, da cultura, da educação. E tudo isso começou porque, de repente, a humanidade resolveu participar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Resolveu colocar para dentro o que Satanás estava colocando para fora. Ora, Adão e Eva foram participantes disso, fazendo existir na terra o joio. O joio não era para estar na terra, o joio veio estar na terra por permissão de Adão e Eva. Aí então, a humanidade participa, junto com o joio, desse grande teste. E os neutros, que agora têm a oportunidade de vir para a Terra e decidir se eles participam da luz. Quando eu falo do neutro, estou falando do ser humano. Agora é facultada a ideia de que a humanidade tem o direito de participar e decidir se ele quer ser luz, se ele quer ser trevas, se ele quer andar como gado e obedecer a essa hipnose total que Lúcifer faz, ou se ele quer entender e se rebelar contra essa ideia. Ora, enquanto isso, a proposta de Lúcifer, primária, de transformar o humano como Deus, ainda continua. Esse é seu plano, seu objetivo, de fazer o homem voltar a ser o que ele era antes de ter sido destituído. Ora, a ideia é fazer o homem ser Deus, ter o envolvimento com a tecnologia, aumentar a ideia de uma nova fita no DNA, fazendo a transformação e fazendo a robotização do ser humano. Ora, por muito tempo, ele vem planejando com todas as esferas e com todas as mágicas que a vara de azevinho e todos os itens que ele tem para lutar, todas as ferramentas que ele tem para atacar, vem fazendo com que o homem, aos poucos, não perceba porque ele primeiro querem trazer para o humano a longevidade. Ele promete a ideia de ficar jovem eternamente e promete a ideia de ficar eterno eternamente. Ora, tudo isso faz parte da semente da serpente envoltando e transformando o homem naquilo que ele quer fazer. A ideia é fazer o homem receber a marca da besta e ascender a um nível maior, no sentido de estar cada vez mais dentro desse mundo de trevas que Lúcifer traz. O inimigo é sorrateiro, um hacker astuto, está tentando hackear a alma do ser humano para colocar o ser humano em outro nível, no nível da a humanidade completa não ter acesso nem contato ao Criador. Ora, enquanto é aos poucos feito a educação da humanidade, se voltando contra o Criador e entendendo que a melhor sacada é trair na terra, eles vão cada vez mais
envolvendo os humanos com a ideia de humanizar os robôs, fazer com que bonecos de madeira se transformem em ser humano. Usam a fada madrinha, usam a Ista, a Gaia, a Ava, a Inanna, a deusa, a mulher de Lúcifer, para transformar aquilo que Gepeto fez no Pinóquio. O que Gepeto fez no Pinóquio? Ora, ele fez um boneco de madeira que deseja muito ser um humano, um ser com as mesmas qualidades que um homem: sentir, amar, viver. Então, veja se isso não é a mutação do natural. Fazer um boneco de madeira se transformar humano, fazer a opinião do humano de que é possível essa modificação, é possível transformar a natureza de determinada coisa, é possível robotizar o humano. Ora, se é possível robotizar o humano, do outro lado também é possível humanizar o robô. Então, a ideia de Lúcifer é cada vez maior de fazer com que haja uma transformação do natural, onde o ser humano está aos poucos sendo enganado e as pessoas não conseguem perceber que você pode ter sido enganado uma vez, como disse o ditado que Bush se enrolou, mas se você for enganado duas vezes, aí o erro é seu. E a ideia é o Wall-E, o robô gigante, o Avatar, as pessoas serem cada vez mais transformadas. Pessoas sendo transformadas em robô, robô sendo transformado em humano. Baseado na ideia de faz o que tu queres, pois isso tudo dá na lei, dá a lei. Isso tudo dá lei. Ora, eles querem que você entenda que você pode fazer o que você quiser. Daí então surge a hipótese, ora, por que a gente não pode ser cachorro? Por que a gente não pode ser gato? Por que a gente não pode ser leão? Seres cada vez mais longe da verdade, longe de sua realidade, sem entender qual foi a finalidade para que eu e você estivéssemos aqui. Nós estamos aqui para entender que em um momento nós fizemos a rebelião. Agora a ideia é fazer a rebelião das máquinas. As máquinas vão ascender aos humanos e os humanos ascendem às máquinas. No filme Robô Gigante, eu recomendo, dá uma assistida e perceba as minúcias que está lá, quando de repente existe uma conversa entre o adulto e a criança e ele diz: você faz o que você quiser, não se preocupa com a opinião das pessoas. É a mesma frase de Aleister Crowley: faça tudo o que você quiser. Então, será realmente que essa é a meta para o que você veio à Terra? Enquanto isso, muitos estão pensando que, não, eu tenho que desenvolver, vou desenvolver a ideia do óleo de Horus. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que poucas pessoas perceberam. Você sabia que desenvolver o óleo de Horus é afeminizar o homem? É transformar o homem, ou então explorar a mulher pelo orifício inferior? Você sabia que a ideia é fazer com que haja uma introdução no homem pela serpente Kundalini? Você entende sobre esse assunto? Ah, não. Pois é, eles começam devagar, sutilmente, fazendo com que as pessoas não percebam que há muito mais para fazer a humanidade ser enganada. Eles intentam colocar o olho de Horus em algum lugar, fazer com que você descubra o seu eu inferior e de repente você passe pela Matrix de que você pode entrar em uma sociedade e ser algo mais. Ora, a intenção não é algo mais, a intenção é algo menos. O interessante é você entender que se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. E de repente, quando liberta, você tenta gritar para que as pessoas ao teu lado começam a perceber, a despertar. Mas como despertar se eles têm o queimar sobre eles, se eles têm o domínio e o controle do maligno sobre eles? Entenda, assim como Lúcifer, você não foi criado para as trevas, você foi criado para a luz, você foi criado para ter um encontro com o Pai, você foi criado para dizer ao Pai de que lado você deve estar, você foi criado para dizer ao Pai que você quer estar para o lado do Pai e não quer pecar contra o céu e nem contra o Senhor, pelo contrário. Já está mais do que na hora de entender que o Senhor te convida para dizer sim ao Senhor e dizer não às trevas. Shalom, shalom.